Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o avanço de Alagoas em ações de ciência e tecnologia. Nós subimos da 23ª para a 8ª posição no ranking nacional em um ano. A gente também vai falar sobre a matemática. O aprendizado dessa matéria está entre os 3 piores do país. Mas aqui em Alagoas, os professores de Alagoas têm encontrado algumas estratégias para facilitar o ensino e melhorar o desempenho dos alunos. Em 2015, Alagoas ocupava a 23ª colocação em ações voltadas para a ciência e tecnologia e inovação. Um ano depois, em 2016, subimos para a 8ª posição, com mais de 2.000 ações nessa área realizadas em todo o estado. Ficamos à frente de estados como São Paulo, por exemplo. Os dados são do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Quem vai falar mais sobre o assunto é o secretário da pasta de Ciência e Tecnologia, Regis Cavalcante. Como comentar um avanço tecnológico como esse à frente de uma mega capital com tecnologia e ciência de ponta como São Paulo? Então, o estado de Alagoas vem numa conjugação de um esforço de diversos setores, né, como, por exemplo, entidades e a partir de um comitê criado que viabilizou isso. Quando você envolve a sociedade, você cresce as ações, os objetivos. Quando você estabelece meta, você termina criando um resultado que é facilitador para se chegar a esse número. Quer dizer, as ações de divulgação da ciência, com base, inclusive, na própria Semana de Ciência e Tecnologia, realizada por diversos anos em Alagoas, venham crescendo. Nós tivemos ações no primeiro ano de 90 e poucas ações, em 90, uma média de 100 ações num determinado ano. No outro houve um crescimento disso. A última, nós realizamos 2.000 ações no campo da ciência e da tecnologia, de informação, de atividades, envolvendo instituições das mais variadas no estado, Miguel. Por exemplo, Embrapa, as escolas, é fundamental a questão das escolas nessa modelagem para fazer com que a divulgação da ciência tenha esse número, alcance esse número que alcançou. Quer dizer, chama a atenção em relação a São Paulo, sim, nós somos o 8º, São Paulo o 9º, mas estávamos na 23ª posição. Foram as ações. Foi, inclusive, o papel dos meios de comunicação. Eles são preponderantes nisso. Por exemplo, uma entrevista, um espaço que vocês concedem nesse campo, vocês estão sendo efetivamente educativos, provedores desse trabalho que é um resultado desse grande mutirão, né? Não é um resultado específico apenas de uma iniciativa da Secretaria, mas das instituições que estão espalhadas, e nós estamos ampliando isso para o Estado. Até atingir essa colocação, o que pode ser avaliado num ranking como esse? Olha, quando você cria essas oportunidades do conhecimento da ciência, você provoca, sobretudo nas crianças, nos jovens, a possibilidade de amanhã, que estão na mão. É claro que há algumas gerações que não tiveram o computador pela frente, por exemplo, não é? Eu sou de uma geração que o computador, quando eu nasci, não estava na minha frente, era uma máquina de escrever. Ora, os jovens de hoje, eles têm o computador na alma, né? Carregam essa visão, esse entendimento, essa concepção desse mundo novo na própria alma, porque já aprenderam, a partir dos primeiros passos, a ter uma plataforma na sua frente. Então, na hora que você amplia esse conhecimento, e eles já estão sendo preparados para isso, você dá um salto nessa visão de que é possível amanhã trabalhar instituições, empresas que possam caminhar pelos seus próprios pés, como as startups, né? Alagoas tem exemplos disso, de startups que são reconhecidas lá fora, no mundo inteiro, ganhando prêmios, né? Talentos que estão surgindo em Alagoas. Então o governo, Renan Filho, tem, e o próprio governador, por ser jovem também, tem essa visão, está aberto para isso.
E, olha, e numa crise que nós vivemos, todos nós sabemos que estamos vivendo uma crise nacional e até internacional, mas Alagoas tem ido nessa contramão da crise e tem investido nesse campo, não é? Então, essa Semana da Ciência e Tecnologia, essa preocupação com essa divulgação, ampliar essa rede nessa semana com esse comitê gestor, faz com que nós possamos ter essa boa notícia. É uma boa notícia. E ganha corpo o polo, né, de tecnologia no Jaraguá já? Ganha. Nós estamos trabalhando, já assinamos, inclusive, a modelagem da gestão. Vamos ter toda uma assessoria, um trabalho de apoio da Fundação da Universidade de Santa Catarina, porque Santa Catarina já avançou muito nesse trabalho da ciência e tecnologia, tem um polo efetivo funcionando, aliás, vários polos, né, onde eles, hoje, para você ter uma ideia, Florianópolis, por exemplo, que tem uma base do turismo, a arrecadação dela, a economia da cidade esteve sempre muito voltada ao turismo, similar ao que acontece com Maceió, né? De repente, as empresas de ciência e tecnologia com base tecnológica em Florianópolis estão arrecadando mais impostos, dando suporte à economia do município, mais do que o turismo. Então, este é um sinal de que nós podemos fazer isso em Maceió e, consequentemente, ser um ponto importante para a economia alagoana nessa perspectiva e nessa luta que todos nós alagoanos temos para diversificar a economia. Quem diz que o momento mundial é da telefonia e dos softwares aliados aos headers, são as grandes companhias. Isso virou. Antigamente a gente falava da industrialização, do agronegócio, e não se falava em tecnologia, né? Hoje em dia a roda virou, né? Hoje o próprio agronegócio, se ele não tivesse a oportunidade de ter toda essa inovação, ele não estaria rendendo os percentuais na balança de pagamento da economia brasileira, né? Nos modos que nós estamos vivenciando hoje. A inovação no campo, ela é de uma possibilidade fantástica, não é? Nós agora vamos numa missão para Israel para acompanhar toda a tecnologia da água. Veja só, a água é um desafio para nós. Temos muita água e não sabemos ainda trabalhar com esse precioso líquido. Veja aí a situação do próprio Rio São Francisco. Então, nós temos um canal, o famoso Canal do Sertão, que já se empregou ali recursos fantásticos e que eles precisam ter um retorno, não é? Para quem? Para a população. Todo investimento público tem que voltar para o público, voltar cada vez mais em dividendos, em respostas. Então, o Canal do Sertão, que melhor tecnologia pode ser aproveitada para a utilização da irrigação. Nós sabemos que parcelas do território do sertão alagoano, se você não tiver tecnologia, se você não tiver boas técnicas, se você não tiver inovação, você vai salinizar o solo. Consequentemente, você vai piorar a situação do sertão alagoano. Então, todas essas questões, elas são observadas dentro de quê? Da inovação, da tecnologia, daquilo que vai se criando, desenvolvendo. Então, hoje, é claro que todo conhecimento, Miguel, a tendência da humanidade, ela não é que a tendência ela já está indo para esse campo, é você, pelo conhecimento e pela rede, né, desenvolver todas as atividades, né? E esse é o grande desafio, porque o emprego está se tornando ocupação e cada vez mais essa tecnologia invade e diminui esses espaços de trabalho, que é uma ameaça. Isso também é uma ameaça que precisa ser resolvida, precisa ser acompanhada para e passo, né? A tecnologia não pode vir para destruir a expectativa do ser humano. A mão de obra, então, né? O ser humano, esse binômio tecnologia e ser humano precisa ser trabalhado conjuntamente nesse sentido. Mas nós não vamos fazer como durante a Revolução Industrial, em que se lutou para destruir
os teares mecânicos, porque se trabalhar com tear manual. Então, a invenção do tear mecânico ia reduzir postos de trabalho. Nós não vamos quebrar os computadores para garantir emprego ou trabalho. Nós vamos ter que criar uma saída para a civilização. Né? Esse processo civilizatório é o que é o grande avanço para todos nós. Quais são os desafios para 2017, né, e 2018, dentro desse ranking? Sair do 23º para o 8º gera uma grande responsabilidade. Né? Olha, nós não trabalhamos nessa possibilidade de chegar ao 8º, né? Então, se essa expectativa diminuir mais, ou se manter aí essa posição, é um avanço para o estado de Alagoas e é aprimorar, né? Cada vez mais buscar esses aliados, buscar nesse comitê reforçar. O governo do estado tem essa disposição, trabalha essa política pública com afinco e com essa possibilidade de que todo esse ecossistema de ciência e tecnologia fique em torno do velho bairro de Jaraguá, proporcionando efetivamente um polo nesse sentido, né? Então, é claro que isso avançará. É preciso não estabelecer meta de números nesse ranking, porque ele virá naturalmente. E a outra, a velocidade é tão grande que aquilo que será novo no ano que vem pode ser o velho de amanhã. Esse é que é o desafio para todos nós, né? Isso está acontecendo mesmo, você tem razão. E essa é a grande preocupação, porque pela velocidade do que se apresenta em termos de avanços na ciência, né? Conversamos isso é muito bom. Com o Regis Cavalcante, ele é secretário de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. No próximo bloco, o assunto é uma disciplina que é considerada vilã por muitos alunos, a matemática.